Amém? Vamos pregar a palavra de Deus? Porque senão daqui a pouco meu horário passa e eu fico assim preocupado de terminar muito tarde aqui. Tá bom, gente? Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo número 3. Marcos capítulo número 3, a partir do versículo número 20. Diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens de toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Mas qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Eu gostaria que você frisasse muito bem o versículo de número 17, que é sobre o que nós vamos pregar hoje. O versículo de número 27 do capítulo 3 de Marcos diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Se você pular para o versículo 11 do capítulo 2, ou melhor, se você pular para o versículo 11 do capítulo 3, você vai ver o que está escrito aqui, ó. E os espíritos imundos, vendo-os, eu vou ligar a mensagem. Eu li o capítulo 3, a partir do versículo 20. Agora eu estou lendo o versículo 11 do capítulo 3. E os espíritos imundos, vendo-os, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Ai, Jesus! Vou repetir. E os espíritos imundos, vendo-os, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Percebe que os espíritos imundos sabiam quem era Jesus. Os espíritos imundos, os demônios, sabiam quem era Jesus. Jesus chegava, expulsava eles e estava tudo certo. Só que eles sabiam. E aí, qual a intenção do adversário? Usando a boca de uma pessoa possessa para dizer que ele era o Filho de Deus, a ponto do próprio Jesus dizer para eles não falarem nada, porque não era tempo do Senhor ser entregue nas mãos dos pecadores e ser morto. Agora, se você for ver que nem os parentes do próprio Jesus, muito menos os escribas e fariseus, acreditavam nele. Nem os parentes, nem os escribas. Os fariseus não acreditavam nele. A Bíblia aqui, aonde eu acabei de ler, no versículo de número 21, diz: e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eita, meu Deus! Eu vou pregar hoje, vou falar hoje que o Espírito Santo de Deus colocou o meu coração acerca desta mensagem a partir desses versículos, e eu paro no versículo número 27, que diz a palavra de Deus que não tem como entrar na casa
do valente e roubar a sua casa sem antes prender o valente. Deixa eu falar com você esta noite, porque o Espírito Santo já me manda ministrar desta forma. Glória a Deus. Sempre vai ter um valente, porque sempre tem. E esse valente vai ser sempre valente enquanto não chegar um mais valente do que ele. Fala, Jesus, pode deixar que eu falo. Sempre vai ter um valente. Sempre vai ter alguém no espírito de valentia. Vamos trazer para as coisas desse mundo físico. Desse mundo físico. Já reparou aquele valentão? Fala, Jesus. Aquele valentão. Aquela pessoa cheia de valentia na carne. Já percebeu alguém que se acha muito valente? E quando aparece alguém que é mais valente do que ele... Eita, Jesus, ô glória! Já reparou isso? Alguém é muito valente até o outro ser medroso. Alguém é muito valente até o outro ser covarde. Pode deixar que eu falo, Jesus. É muito valente enquanto não aparece alguém mais valente que ele. A pessoa é valente, é corajoso, é cheio de ousadia, é cheio na carne, é violento, é desta forma, até não aparecer alguém mais brabo. Eita, Jesus! Até não aparecer alguém mais brabo do que ele, alguém mais valente do que ele. Percebe que Jesus está falando aqui de algo espiritual. Ele não está falando de coisas terrenas, físicas. Ele está falando de mundo espiritual, embora os seus parentes, os escribas e toda a corja que tentava parar o ministério de Jesus, aleluia, queriam pará-lo, queriam detê-lo. Os parentes dizem, vamos embora tirar ele daqui, vamos prender para o lado de lá, porque ele não está falando coisa com coisa. Ele está tendo um desvario. Agora os próprios escribas vão dizer assim, esse aí tem Beelzebu, príncipe dos demônios, Satanás. Esse aí tem diabo, esse tem demônio, esse aí fala por espírito de Satanás. Percebe que Jesus, observando os parentes querendo tirá-lo fora, os escribas querendo tirá-lo fora, e agora vão comparar o próprio Jesus com o próprio Satanás. Príncipe dos demônios. Ele expulsa demônios por príncipe dos demônios, Satanás. Mas repara no versículo 11, do capítulo 3, que os espíritos imundos ou demoníacos se prostravam diante dele. Ai, Jesus! Os espíritos demoníacos se prostravam diante dele. Quando ele entra em Gadara, o endemoniado gadareno vai ao encontro dele e se prostra diante dele, sabendo que era o próprio Jesus que ali estava, o Filho de Deus. Ele se prostra porque os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem tanto que Paulo, quando foi, aleluia, expulsou demônios daquela moça, adivinha? Agora, os homens estão vendo o poder e a autoridade delegada para Paulo, e eles vão agora diante de uma pessoa possessa de demônios e vão dizer desta forma, eita Jesus, ô glória, ei cantoremai, aleluia, eles vão expulsar, eles vão dizer assim, eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo serve. Você está pensando que o diabo não sabe quem você é, não? Você está pensando que o diabo não conhece você, não? Você está pensando que só Jesus que te conhece, ele não sabe das suas falcatruas? Ele não sabe dos seus passos errados? Ele te induz a você andar errado? Ele sabe que você está andando. Então o diabo conhecia Jesus. O diabo conhecia Jesus, se prostrava diante dele, porque sabia que ele era Jesus. E o Senhor não deixava ele se manifestar simplesmente porque não era tempo dele chegar.
e manietar o valente ainda, não era tempo. Então o próprio Jesus disse assim, olha, fica quieto aí, não fala nada, não abra a boca, porque não é chegado o meu tempo ainda de ser manifesto. Mas vai chegar o tempo, seu brabo, seu valente, eita Jesus, fala Jesus, pode deixar que eu falo. Vai chegar o tempo, seu brabo, seu valente, vai chegar o tempo que eu vou te prender, eu vou te manietar, eu vou te segurar e vou roubar a tua casa. Ou seja, eu vou tirar as pessoas que estão presas nas suas garras, eu vou tirar as pessoas que estão aprisionadas, porque você prendeu. Então, peraí que eu tô chegando, eita! Derianda canturerga, esse é o próprio Jesus, esse é o próprio Jesus. E se você quiser uma prova disso, você vai lá para o Apocalipse capítulo 20, eu já vou ler para você. Mas quando eles começaram lá, o tempo de Paulo, eu desconjuro-vos em nome do Jesus que Paulo serve. E sabe o que o diabo falou? Eu conheço Paulo, sei muito bem quem é Jesus. Conheço Jesus, sei muito bem quem é Paulo. Vocês quem são? Ai, meu Deus! Tá pensando o quê? Eu sei muito bem quem é Paulo e conheço Jesus. Quem são vocês? Você tá pensando o quê? Você tá achando o quê? Que esse diabo que está aprisionando, que está prendendo, é o valentão, é o bonzão e todo mundo corre dele. E a minha Bíblia diz em Tiago, a sua também diz, se não me engano, capítulo 4, Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ai, meu Deus, está pensando o quê? Ele só é valente, ele só é corajoso, enquanto não chega outro mais corajoso que ele. Enquanto você mostrar medo, enquanto você mostrar pânico, enquanto você mostrar desespero, enquanto você botar, aleluia, sua cabeça embaixo e o inimigo vai montar em você, aleluia, porque ele sai como valente, ele é o valentão da vez. Vai pensando. Ele é o valentão da vez. Ele está dizendo, eu vou chegar aqui e pronto, eu sou o valente, eu prendo, eu faço, eu aconteço, eu aprisiono, eu coloco nas drogas, eu coloco no vício, eu trago desespero, eu espalho terror, eu faço isso, eu faço aquilo, até, fala Jesus, esta parábola que Jesus conta, dizendo no versículo 27, no versículo número 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Alguém que vai entrar na casa de outra pessoa para roubar, percebe que os ladrõezinhos, os fichinha, vamos dizer assim, que costuma roubar uma galinha no quintal, entra ali e rouba algumas coisinhas. Agora, se ele for entrar em uma casa aonde tem um militar, aonde tem um sargento, aonde tem alguém que está munido com as suas armas, ele tem que estar mais preparado do que aquela pessoa. Senão ele não consegue entrar na casa, manietar o valente e roubar os seus bens. Eu estou desenhando aqui para você entender o que Jesus quer falar esta noite. Se alguém for entrar na casa de alguém para roubar a casa de alguém, ele tem que ir preparado para aquilo, porque se lá dentro tiver um corajoso, se lá dentro tiver alguém mais valente do que ele sai perdendo. Ele sai perdendo. Então é isso que Jesus está dizendo na parábola. É isso que o próprio Jesus está dizendo na parábola aqui de Marcos, no capítulo 3.
quando eles estão dizendo, mas ele expulsa demônios por espírito de Beelzebul. Ele expulsa Satanás por espírito de Satanás. Agora ele vai dizer, olha, toda casa, todo reino dividido contra si não subsiste. Todo reino dividido contra si não impera. Ele é destruído. Toda casa dividida não prospera. Reino dividido não prospera. Cidade dividida não prospera. País dividido não prospera. Você está entendendo? Nós temos que compreender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós precisamos estar unidos, porque a divisão é fácil. Por quê? Porque o Satanás, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele entra para prender, para amarrar, para manietar. Agora você pensa assim, se nós nos tornamos fracos, se ele sabe que nós estamos totalmente frágeis, fracos, inconstantes, com medo, em pânico, em desespero, nós temos que entender o seguinte: a pessoa que vai roubar a casa do outro, ele vai primeiro prender, ele vai segurar. Na maioria dos casos, a pessoa prende no banheiro, amarra a pessoa, não é assim? Não é assim? Amarra a pessoa, prende a pessoa, coloca a pessoa no banheiro, faz desta forma com a pessoa, para depois ela roubar os seus bens. É assim que acontece. Jesus, quando conta esta parábola, ele está dizendo desta forma: ninguém pode roubar os bens do valente sem antes manietar o valente. Ou seja, o inimigo estava aprisionando as pessoas. O ministério de Jesus era expulsá-lo. O Senhor expulsava de vários que vinham possessos para ele expulsava o inimigo daquelas pessoas, o diabo daquelas pessoas. Só que Jesus estava falando que ele venceria o diabo. Aonde? Na cruz do Calvário. Eita glória! Esse valente que aprisionava, que prendia pessoas, que manifestava no pecado, ainda estava conseguindo roubar, ainda estava conseguindo manietar as pessoas. Mas Jesus estava dizendo que ia chegar um valente, mais valente do que ele. Porque assim que Jesus morre na cruz do Calvário, ele manieta o valente. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O valente chegou. Eita glória! O valente chegou. O valente chegou e chegou na tua casa esta noite. O valente chegou na tua família esta noite. O valente chegou na nação brasileira esta noite. O valente chegou e vai chegar também. Eita glória, no final, lá no Apocalipse, no capítulo número 20. Eita glória. Derianda canturerga. Versículo de número 2. Apocalipse, capítulo 20, versículo número 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O valente está chegando. O valente está chegando. O valente está chegando. Eita, o poderoso, o Deus poderoso na batalha está chegando. No tempo de Marcos aqui, o Senhor ministrou uma parábola para mostrar para eles que os parentes não acreditavam, os fariseus não acreditavam, os escribas não acreditavam. Ele diz: espera aí que eu estou chegando. Em nome de Jesus, levanta pessoas na terra, levanta no Brasil, levanta, Jesus, levanta pessoas que tenham sentimento para a dor do próximo. Eu coloco todos em tuas mãos. Papai, restitui tudo que essa pessoa perdeu,
traz de volta. E eu libero em nome de Jesus uma palavra, Senhor, para essas pessoas que nos assistem, para todos que nos assistem esta noite, sobre a nação e sobre os países. Prosperidade, cura, restauração, vida, esperança, alegria, bonância, fé. Eita glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em o nome de Jesus.